Você já se perguntou como foi possível construir as pirâmides de Gizé com tamanha perfeição há milhares de anos, sem a tecnologia que temos hoje? Não é intrigante imaginar como blocos de pedra, pesando toneladas, foram erguidos com tamanha precisão que até os engenheiros modernos se maravilham? Alguns dizem que tudo foi fruto de uma inteligência humana avançada para a época. Outros acreditam que há um mistério muito maior por trás disso, talvez até algo divino. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo nesse enigma, analisando teorias fascinantes e dados históricos impressionantes que podem mudar completamente a sua visão sobre essas estruturas monumentais. Prepare-se para uma jornada cheia de surpresas, porque, no final, você terá a chance de decidir: foi mesmo obra da engenharia humana ou um toque celestial? As pirâmides de Gizé não são apenas monumentos de pedra. São testemunhas silenciosas de uma era que ainda guarda segredos indecifráveis. Cada bloco, cuidadosamente posicionado, parece desafiar as leis da física, sugerindo uma compreensão profunda da matemática, da astronomia e da arquitetura. O alinhamento quase perfeito com os pontos cardeais, a relação com constelações como Órion e a proporção geométrica impecável sugerem que os construtores não estavam apenas preocupados com estética, mas sim com algo muito maior, algo cósmico. Será que os antigos egípcios realmente possuíam tal conhecimento ou tiveram ajuda externa? Aqui, começamos a entrar no terreno das hipóteses mais ousadas, aquelas que evocam intervenções divinas, ou quem sabe, até mesmo extraterrestres. Além disso, a logística de construção das pirâmides é outro quebra-cabeça. Como pedras gigantescas foram transportadas por quilômetros em um deserto árido? Embora existam registros históricos que apontam para o uso de rampas e sistemas rudimentares de tração, nenhuma dessas explicações parece ser totalmente convincente. Os egípcios dominaram técnicas que desafiavam os limites de sua época ou existe algo que ainda não conseguimos entender? Essa dúvida alimenta teorias que vão desde tecnologias perdidas até poderes divinos. É fascinante imaginar que, talvez, o segredo esteja tão bem guardado porque toca em algo que desafia completamente nossa compreensão do mundo antigo. E então chegamos à questão mais misteriosa de todas: qual era o propósito dessas estruturas? Seriam simples tumbas, como sugere a arqueologia tradicional, ou há algo mais profundo, mais simbólico? Algumas teorias apontam que as pirâmides funcionavam como portais para o além, um meio de conexão entre os faraós e os deuses. Outras, mais modernas e controversas, sugerem que poderiam ser geradores de energia ou até mesmo um tipo de mensagem codificada para civilizações futuras. Independentemente da resposta, uma coisa é certa: as pirâmides de Gizé continuam a fascinar e a desafiar a humanidade, deixando claro que há muito mais perguntas do que respostas. Há também a questão intrigante do material utilizado na construção das pirâmides. Os blocos de calcário e granito foram extraídos de pedreiras a dezenas, e até centenas, de quilômetros de distância do local de construção. Mas como essas pedras colossais, algumas pesando mais de 70 toneladas, foram transportadas e posicionadas com precisão milimétrica? Pesquisas modernas sugerem o uso de trenós de madeira e sistemas de lubrificação com água para reduzir o atrito na areia. No entanto, esses métodos, embora engenhosos, não explicam completamente a rapidez e a escala do trabalho realizado. Isso abre espaço para teorias alternativas que questionam se os antigos egípcios detinham um tipo de conhecimento tecnológico ou energético que foi perdido ao longo do tempo. Seria essa uma tecnologia terrena ou um presente de civilizações mais avançadas, quem sabe até de fora deste mundo? O design interno das pirâmides é outro aspecto que desafia a compreensão moderna. Os corredores estreitos e inclinados, as câmaras perfeitamente alinhadas e a ventilação planejada com precisão indicam um nível de engenharia que muitos consideram impossível para a época. A Grande Pirâmide de Quéops, por exemplo, possui uma relação matemática com o número π e a proporção áurea, conceitos que, segundo os historiadores, só seriam amplamente conhecidos milhares de anos depois. Essa sofisticação desperta dúvidas. Estariam os antigos egípcios simplesmente à frente de seu tempo ou receberam orientações externas? Há estudiosos que acreditam que essas construções poderiam ser fruto de um conhecimento universal,
talvez transmitido por uma inteligência superior. A ideia de que esses monumentos são mais do que simples tumbas começa a ganhar ainda mais força quando analisamos esses detalhes. E o mistério não para por aí. Em tempos recentes, a ciência tem utilizado tecnologias avançadas, como radares de penetração no solo e drones, para explorar áreas nunca antes acessadas das pirâmides. Descobertas intrigantes incluem cavidades ocultas e câmaras seladas que poderiam conter segredos há muito esquecidos. O que estaria escondido nesses espaços? Objetos rituais? Registros históricos? Ou algo tão extraordinário que poderia reescrever a história da humanidade? A simples existência dessas áreas inexploradas reacende a ideia de que as pirâmides não foram apenas construções utilitárias, mas sim templos de mistério, onde cada pedra carrega um propósito oculto. Esse suspense, aliado ao fascínio eterno que as pirâmides exercem sobre nós, mantém viva a chama de descobertas futuras. Por outro lado, não podemos ignorar o impacto cultural e espiritual que as pirâmides exercem até hoje. Para muitas pessoas, elas são símbolos de poder divino, enquanto para outras representam o ápice da engenhosidade humana. Independentemente de como você as interpreta, é inegável que essas estruturas transcendem o tempo e continuam a nos inspirar e intrigar. Elas nos convidam a olhar além das explicações convencionais e a explorar os limites do possível. Seriam as pirâmides uma prova da genialidade humana ou um lembrete de que há forças além da nossa compreensão? No fundo, esse mistério é o que mantém viva a magia das pirâmides de Gizé, convidando-nos a continuar buscando respostas para os segredos que elas guardam há mais de 4.500 anos. Outro aspecto fascinante das pirâmides de Gizé é a sua relação com os astros. Há evidências que sugerem que os construtores tinham um conhecimento impressionante sobre astronomia, muito além do que se esperaria de uma civilização tão antiga. O alinhamento das pirâmides com as estrelas do cinturão de Órion é algo que não pode ser ignorado. Esse alinhamento não é apenas visual, ele carrega significados espirituais profundos. Para os antigos egípcios, Órion era associado ao deus Osíris, o senhor do submundo e da ressurreição. Isso sugere que as pirâmides não eram apenas estruturas físicas, mas portais simbólicos para a vida após a morte. Como essas construções foram projetadas para refletir tão precisamente os padrões celestes? Estaríamos subestimando o alcance do conhecimento antigo ou existe algo mais envolvido, algo que desafia nossa compreensão atual? Além disso, o tamanho e a escala das pirâmides continuam a desconcertar os pesquisadores. A Grande Pirâmide de Quéops, por exemplo, era a estrutura mais alta do mundo por quase 4.000 anos, até a construção das catedrais medievais. Sua altura original era de impressionantes 146 metros, e ela era revestida por pedras de calcário polidas que brilhavam ao sol como um farol celestial. É difícil imaginar como uma civilização que dependia de ferramentas rudimentares conseguiu erguer uma obra dessa magnitude. Há quem acredite que a construção envolveu forças além da tecnologia disponível na época, talvez até algum tipo de energia desconhecida ou métodos que ainda escapam à lógica moderna. Isso alimenta as teorias que conectam as pirâmides a culturas avançadas e, por que não, a intervenções divinas ou extraterrestres. Outra questão intrigante é o legado intangível das pirâmides. Ao longo dos séculos, elas inspiraram lendas, mitos e religiões. Sua imponência silenciosa é frequentemente vista como um lembrete de algo maior, algo que transcende o tempo e a mortalidade humana. Em textos antigos, há referências que sugerem que as pirâmides eram vistas como o coração pulsante de uma civilização conectada aos deuses. Para os faraós, elas eram mais do que um local de descanso eterno, eram uma ponte entre o mundo terreno e o divino. E para nós, observadores modernos, o que elas representam? Uma prova da determinação humana ou um enigma que aponta para realidades que ainda não conseguimos compreender? É impossível não se perguntar se, ao desvendar seus segredos, estaremos apenas olhando para o passado ou revelando algo sobre o futuro da humanidade. Contudo, o mistério das pirâmides não está apenas em sua construção ou propósito, mas também no impacto que elas continuam a ter sobre a nossa imaginação. Como explicar o fato de que,
Em pleno século XXI, essas estruturas ainda atraem milhões de pessoas de todo o mundo, fascinadas por sua grandeza e pelo desconhecido que elas representam. A cada nova teoria, a cada nova descoberta, as pirâmides de Gizé nos desafiam a repensar o que sabemos sobre a história, sobre a capacidade humana e até mesmo sobre o cosmos. Elas não são apenas testemunhas do passado, mas também guardiãs de perguntas que ecoam até o presente. E enquanto continuarmos buscando essas respostas, elas permanecerão como um símbolo de nossa eterna curiosidade e de nossa busca pelo transcendental. Há também um mistério profundo em torno da função energética das pirâmides, uma teoria que desafia as explicações convencionais. Alguns pesquisadores modernos sugerem que as pirâmides não eram apenas monumentos funerários, mas verdadeiros centros de energia, captando e distribuindo forças naturais. Estudos apontam para possíveis propriedades eletromagnéticas da Grande Pirâmide, com seus materiais específicos, como o granito, que contém quartzo, funcionando como condutores. Embora não haja consenso científico, a ideia de que essas construções poderiam ter servido a propósitos além do espiritual continua a instigar a imaginação. Se isso for verdade, estaríamos diante de uma tecnologia esquecida, talvez capaz de revolucionar nosso entendimento sobre o potencial das civilizações antigas e até mesmo sobre as leis da física. Além disso, devemos considerar as implicações globais desse enigma. Estruturas semelhantes às pirâmides foram descobertas em diferentes partes do mundo no México, na China e até na Bósnia, levantando a questão: seriam essas construções uma coincidência ou parte de um conhecimento universal compartilhado? A ideia de que culturas aparentemente isoladas poderiam ter acessado a mesma sabedoria ou tecnologia é tão fascinante quanto perturbadora. Isso nos leva a refletir sobre o que pode ter acontecido ao longo da história da humanidade, o que foi perdido ou o que ainda permanece escondido sob séculos de areia e escuridão. Poderiam as pirâmides de Gizé ser o elo que conecta todas essas civilizações antigas, um símbolo de um passado comum mais complexo e avançado do que imaginamos? Se você ficou tão fascinado quanto nós por esses mistérios, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Deixe seu like e compartilhe sua teoria nos comentários. Queremos saber o que você acha. E, se gostou deste vídeo, não perca nosso próximo conteúdo, o Colosso de Rhodes, a majestosa maravilha perdida da antiguidade. Vamos explorar outro enigma monumental e tentar descobrir o que realmente aconteceu com essa obra gigantesca que marcou o mundo antigo. Clique no link e continue conosco nessa viagem através do tempo e dos segredos das maiores obras da humanidade.